Olá, amigo, olá, amiga, tudo bem? Segundo os especialistas, diz que o ser humano é apaixonado por história. Mas a história que eu vou lhe contar aqui foi uma história de transformação de vida. E se você quer saber como uma pessoa pode superar as expectativas e mudar o seu destino, assiste o vídeo aí até o final, tranquilo? Bem, todo mundo tem sonho, todo mundo tem desejo e sonha com os dias melhores, não é verdade? E para realizar esse sonho, o que o ser humano faz? Ele procura trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. É assim que acontece com todo mundo. Sempre trabalhando, sempre correndo em busca. Mas quando a gente trabalha muito, não temos tempo de pensar e raciocinar realmente se estamos fazendo o trabalho da maneira certa, se estamos correndo realmente em busca daquilo que é bom para a gente, se estamos indo sempre atrás daquele resultado que a gente acha que é perfeito. Então, a história hoje eu vou contar a minha própria história. De repente, a minha própria história pode servir de exemplo para você. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar praticamente aos 8 para 9 anos de idade. Por quê? Porque eu vim de família humilde, eu vim de família pobre. E por esse motivo, eu quase que não tive tempo nem de aprender a ler e escrever. Mas eu tive uma recompensa em minha vida. Aos 11 anos, eu comecei a aprender a minha primeira profissão. E aos 14 anos, eu já era profissional em uma área. Aos 14 anos, eu ingressei em outra área profissional. E aos 17 anos e 11 meses, eu abri o meu primeiro negócio. Então eu fui recompensado pelo esforço, pela força de vontade, eu fui recompensado pela coragem e a determinação de ser uma pessoa livre, de ser uma pessoa independente e não ser empregado de ninguém. Toda a vida eu tive esse pensamento. Quando eu passei a me entender por gente, quando eu passei a raciocinar que eu era um ser humano e que eu tinha direitos e deveres, eu também pensei que quando eu inteirasse os meus 18 anos, eu não trabalharia de empregado para ninguém. E assim fiz. E eu não entendia, naquela época, que eu estaria aplicando uma lei em minha vida. Eu nem sabia o que era lei. Eu nem sabia. E entrei, sim, de cabeça, montei o meu primeiro empreendimento e fui trabalhar. Mas fui trabalhar
da maneira errada e achando que estaria fazendo a coisa certa. E trabalhei dos 17 anos aos 40 anos praticamente, achando que estaria fazendo a coisa certa. E esse longo período que eu fiquei dos 17 anos aos 40, eu prosperei? Sim, prosperei. Mas nunca prosperei o desejado. Nunca prosperei na quantidade que eu sonhava prosperar. Então, quando chegou no ano de 2018, eu descobri que existia no universo leis que governavam o processo da prosperidade. E eu fui estudar essas leis. Então, eu tinha uma rotina de trabalho do ano de 2006 a 2000, não, minto, desculpa, do ano de 96 a 2018, a minha rotina de trabalho era das 7 da manhã às 11h30 da noite, da segunda-feira ao sábado. Eu só folgava o domingo. Então eu passei esse período da minha vida de 96 a 2018 trabalhando dessa forma. Eu nunca sei, aliás, eu não sabia o que era tirar uma férias, o que era um dia de lazer durante esse período todo. Sempre trabalhando duro, pegando no pesado, sendo patrão. Nesse período todo, eu cheguei a ter 11 funcionários. Tinha época de eu pagar em um único mês 11 salário mínimo. Mas eu não estava satisfeito. Eu não estava satisfeito por eu ser dono de uma empresa, por eu ter uma quantidade alta de funcionário, por eu ver que a minha prosperidade não chegava à altura do meu trabalho. Então, em 2018, eu decidi que pararia de trabalhar à noite. E só trabalharia 8 horas por dia, assim como os meus trabalhadores fariam. Os meus funcionários chegavam às 7 e saía 5h30, no máximo 6 horas. E eu continuava trabalhando. Outros chegavam às 8, trabalhavam até 5h30 da tarde. E eu continuava até às 11. Então, eu decidi parar e fui em busca de alguma coisa. Só para você ter uma ideia, como que é a mente da pessoa que não tem muita informação, que naquela época eu não tinha informações. Então, a minha mente pregou para mim que eu pararia sim de trabalhar à noite, mas eu teria que ter outra atividade. E eu pensei, qual atividade? Estudar. Mas eu não queria voltar para a escola, porque eu tinha vergonha de voltar para a escola, porque eu já tinha mais de 35 anos, eu iria voltar para a escola. Então eu procurei outros caminhos, eu procurei outras formas de estudar. E foi nessa época
que eu descobri a internet. Só para você ter uma ideia, até 2018, para mim a internet não existia. Eu era um empresário, eu tinha vários funcionários, eu sabia que existia computador, eu sabia que existia celular, eu sabia de tudo isso, mas eu não entendia nada sobre internet, eu não entendia nada sobre redes sociais, eu não sabia de Facebook, de YouTube, de Instagram, de nada. Porque a minha mente era focada 24 horas no trabalho e no trabalho pesado. Então eu passei a entender sobre as leis do universo, estudar as leis do universo e comecei a aplicar em minha vida. Aí eu passei a entender que se eu tinha um resultado baixo e eu trabalhava demais, existia algo de errado e muito errado comigo. Parei várias e várias vezes para refletir, para pensar e raciocinar aonde eu tinha errado durante esse tempo todo. E comecei uma corrida de mudança e mudar rápido. Comecei a dispensar alguns funcionários, comecei a reduzir coisas que eu achava que era bom para mim. Por que eu comecei a fazer isso? Porque eu entendi que eu trabalhava muito da forma errada. E de 2018 para cá eu já consegui mais coisas de que eu tinha conseguido de 96 a 2018, com menos funcionário trabalhando para mim. Eu consegui administrar diferente, fazer diferente. E é por isso que eu estou aqui agora, nesse momento, explicando o que aconteceu comigo, para que não aconteça com mais pessoas. Depois que eu descobri todas as leis do universo, depois que eu estudei muito e continuo estudando, a minha vida mudou muito, mudou bastante e eu consegui prosperar mais do que o que eu tinha prosperado em todos aqueles anos de trabalho. Eu hoje trabalho, mas eu trabalho diferente, eu trabalho de outro jeito, de outra forma. Eu trabalho hoje de segunda a sexta. Eu não trabalho mais no sábado, eu não trabalho mais no domingo, eu não trabalho mais à noite. À noite eu uso para o meu descanso, para o meu lazer. O sábado e o domingo é as minhas férias. Todo final de semana eu tiro férias. Então eu hoje faço diferente. E se você tem sede de mudança, se você quer algo diferente para sua vida, passe a fazer as coisas diferente. Tire um tempo da sua vida para pensar, para raciocinar. Tire um tempo da sua vida para assistir vídeos igualmente a esse. Tire um tempo para você refletir sobre o seu passado, o seu presente e sobre o seu futuro. Foi dessa forma que eu entendi que estaria seguindo na contramão dos fatos, que estaria remando contra a maré. Hoje, 90% das pessoas remam contra a maré. Faz coisas achando ser correto, faz coisas achando que está fazendo da maneira certa, enquanto na verdade está fazendo da forma que eu sempre fazia, que hoje eu não faço mais.
Então, é por isso que eu estou aqui, que eu estou tentando mostrar para várias pessoas que existem maneiras e meios diferentes de trabalhar e prosperar mais, de administrar diferente, de agir diferente. São os nossos hábitos quem faz com que a gente tenha resultado ou não. Então, quando eu aprendi a mudar os meus hábitos, quando eu aprendi a ler e entender as leis, aí sim, aí eu tive resultado. Então, se você quer ter resultado, estude as leis universais, veja vídeos igualmente a esse meu e outros que tem por aí e faça uma reflexão diária de mudança, que realmente você vai mudar, você vai transformar a sua vida. Em pouco tempo você vai olhar para trás e ver que realmente você acabou passando anos de sua vida fazendo coisas que não deveria ter feito. Se alguém hoje perguntar para mim se eu me arrependo de tudo que eu fiz na vida, é lógico que não. Eu não tenho por que me arrepender do meu passado, se arrepender do que eu fiz. Para mim tudo foi um aprendizado. Para mim tudo foi uma questão de tempo para que eu aprendesse as coisas. E assim pode ser com qualquer outra pessoa que queira mudar o seu destino, que queira aprender o princípio da prosperidade. Então, fica com Deus e vamos que vamos.